Olá, eu me chamo Lucas Orsi, sou estudante de Direito na UNB e vou apresentar o plano de trabalho intitulado O Movimento Desconstituinte no Brasil, Oportunismo em Tempos de Emergência, orientado pelo professor Cristiano Paixão. Os parâmetros estabelecidos pelo constitucionalismo moderno exigem que a forma e o conteúdo das decisões políticas estejam de acordo com a Constituição. Mesmo assim, há reiteradas situações em que isso não ocorre. Essa resistência não é passiva e tem gerado ofensivas desconstituintes e desdemocratizadoras. Isso não é diferente no Brasil, onde a Constituição de 1988 sofre resistências e ataques desde sua promulgação, como se percebe pelo discurso do presidente Sarney, até os dias de hoje, como se percebe pela fala do então candidato à vice-presidência Mourão. Com a pandemia de Covid-19, alguns atores políticos encontraram um cenário propício ao seu desmonte e desvirtuamento. Nesse sentido, procede-se a análise de investidas, por meio das quais se passa a alterar o texto constitucional tácita ou expressamente, a fim de se verificar a configuração de práticas desconstituintes, que visam a subverter a estrutura institucional da Constituição de 1988. A pesquisa adota como marco teórico os autores Gerardo Pizzarello e Luigi Ferrajoli, a partir das quais são desenvolvidos conceitos como processos constituintes democratizadores, que são aqueles que assumem a perspectiva ex parte populi e tendem a uma distribuição mais ou menos igualitária de poder, tanto político como econômico. Outro conceito trabalhado são processos desconstituintes, aqui inseri os des entre parênteses, porque não deixa de ser um projeto constituinte, cuja característica é a desdemocratização, isto é, são aqueles que buscam uma concentração despótica ou em poucas mãos da política e da economia. E o terceiro conceito trabalhado é a desconstitucionalização, isto é, a degeneração e o esvaziamento da dimensão substancial, garantista e democrática das constituições vigentes. Após sua compreensão, aplica-se ao contexto brasileiro de pandemia de Covid-19, por meio de 3 estudos de casos de investidas desconstituintes emblemáticas, como a restrição do acesso à informação, a flexibilização de regras trabalhistas e o compartilhamento de dados pessoais. Utilizando de meios formalmente constitucionais, no contexto brasileiro de pandemia de Covid-19, houve investidas desconstituintes por parte dos 3 poderes. O Executivo se valeu da edição de medidas provisórias, como a MP 928, que restringiu o acesso à informação, a MP 936, que possibilitou a redução da jornada e o salário dos trabalhadores por meio de acordo individual, e a MP 954, que permitiu o compartilhamento de dados pessoais de usuários de serviço de telefonia. Percebe-se, então, que a atuação do Executivo foi ativa e comissiva contra a Constituição, retirando direitos estabelecidos nela. O Poder Judiciário, por sua vez, teve um papel ambíguo. Ao mesmo tempo que combateu e reprimiu abusos, derrubando e contestando iniciativas do Executivo, como se percebe por meio dos julgamentos da Ação Direta de Inconstitucionalidade 6351, que suspendeu a eficácia da MP 928, e da ADI 6387, que suspendeu a eficácia da MP 954, por outro, foram coniventes com algumas delas, sobretudo com aquelas relativas ao desmonte do direito de trabalho, como percebemos por meio do julgamento da ADI 6363, que entendeu pela constitucionalidade da MP 936, mantendo sua eficácia, embora o texto constitucional preveja expressamente a necessidade de se firmar acordos coletivos para que se reduza a jornada e o salário de trabalhadores. A atuação do Poder Legislativo foi semelhante à do Poder Judiciário, na medida em que foi conivente com alguns abusos, por exemplo, ao converter em lei a MP 936, e agora reprimindo-os, ao permitir que as MPs 928 e 954 caducassem, isso é, perdessem sua vigência. Aqui há uma peculiaridade com a atuação do Legislativo. Embora sim tenha combatido alguns abusos, por exemplo, ao permitir que a vigência fosse encerrada, a atuação não foi ativa, foi mais omissiva na medida em que não se pronunciou sobre a inconstitucionalidade da medida e apenas permitiu que ela caducasse, sem que tivesse um desgaste forte. Percebe-se, então, que os processos constituintes podem fazer parte de um movimento contra a democratização da política e da economia, servindo efetivamente como um caminho para a ruptura democrática. Os processos desconstituintes que estão em curso no Brasil já há alguns anos, que têm como marco a PEC do teto de gastos, a emenda constitucional 95 de 2016 e a reforma trabalhista de 2017, foram catalisados e potencializados pelo oportunismo decorrente da pandemia de Covid-19. Somados,
configura uma verdadeira atitude desconstituinte que subverte o sentido garantista do marco constitucional mais avançado da história brasileira. Daí a urgência de recuperação da ruptura constituinte que está na base do constitucionalismo democrático. São nos momentos de crise que a Constituição deve ser mais protegida e salvaguardada, sem a perspectiva de ser reescrita conforme os interesses de maiorias ocasionais. Obrigado.